Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Casa Poeticast, onde a palavra faz morada. Esse programa, que é uma realização da Casa Poética em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, através da 8ª edição do Programa de Fomento à Cultura das Periferias de São Paulo. Mas sem longas demoras para conhecermos nosso convidado de hoje. Roda a vinheta. Agora sim, começando oficialmente nosso episódio de hoje com mais um artista da palavra, ele que é poeta, escritor, educador, agitador cultural também, o poeta Seu Zé. Olá! Seja muito bem-vindo, Obrigado, obrigada. Mirella. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Estou bem ansioso. E aí, depois dessa vinheta, né? Quando a gente assiste, quando passa a vinheta assim, fala, agora vai ter que falar. Mas estou bem feliz pelo convite. E vamos lá, vamos conversar. É isso aí, obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente. E aí, primeiramente, eu queria que você se apresentasse pra gente. Bom, eu sou o poeta Seu Zé, sou poeta, escritor, sou educador também, agitador cultural. Trabalho com educação, né? Sou professor do Estado e me atrevo a fazer poesia, né? E falar meu nome, né? Estava falando isso antes, né? Meu nome é José Vandeir Silva de Oliveira. Sou nascido no estado do Ceará, com muito orgulho, nordestino, migrante aqui, né? Moro aqui em São Paulo já há um tempinho e construí a minha vida nesses caminhos entre sertão, periferia, né? Zona Leste, agora Suzano. E é isso, esse sou eu. Caramba, é bastante mudança, assim, né? A gente estava até falando sobre isso, e inclusive é uma pergunta que eu já ia querer puxar. É sobre a sua infância no Ceará, assim, como que foi? Assim, você tem alguma memória marcante? Sim, foi. Eu tive uma infância muito feliz, assim, né? Eu vivi toda a minha infância no sertão nordestino, né? Numa região chamada Vale do Cariri, né? Num lugarzinho chamado Iborepi, que é uma vila de Iborepi, que fica na cidade de Lavras da Mangabeira. Eu nasci lá e meu pai era benzedor, repentista, agricultor e a minha mãe dona de casa. E aí a minha infância lá no Ceará, como eu vivi nessa vila, que era uma vila muito pequena, né, é ainda muito pequena, eu tive uma infância muito livre, né, de brincar na rua, de tomar banho nos rios, né, de roubar fruta com os amigos, né, e aí acho que eu construí toda a minha poética ali, né, porque eu lembro assim do sol, do clima, do cheiro das coisas. E eu lembro muito de onde eu morava, é um vale, assim, tem algumas serras ao redor. Eu lembro muito de ficar olhando para aquilo e pensando o que tem atrás daquele lugar, daquela montanha, e pensar que um dia eu quero estar ali, eu quero sair daqui. Eu pensava muito nisso, né? Eu quero ver o que que tem ali atrás. Será que são cidades? O que que tem aquilo? E eu era uma criança muito criativa e muito imaginativa, assim. Eu brincava muito sozinho, depois eu fui entender algumas coisas porque eu brincava sozinho, mas eu criava muito, assim, amigos imaginários, as minhas brincadeiras, né. O lugar onde eu nasci tinha muitas manifestações culturais populares, né, da igreja, né, da escola, e aí então eu cresci nesse universo, assim, muito poético do sertão, mas também muito difícil, né, muito castigado pela falta de oportunidades, pela chuva, né, mas muito rico culturalmente, assim. Então eu eu ouvia muitas histórias que meu pai contava, que os vizinhos contavam, a gente brincava na rua, sentava para ouvir os mais velhos. E aí depois, quando eu comecei a conhecer e ler literatura de cordel, eu fui entender que todas aquelas histórias que eu estava lendo, eu já tinha ouvido, que meu pai me contava, né, a história de João Grilo, quando o Lampião chegou no céu, quando o Lampião chegou no inferno, várias coisas assim. E então essa foi minha infância, assim, teve essa riqueza, né. Eu nunca olho para minha infância pelo que faltou, né, porque foi muito, assim, sabe. A precariedade que é o Nordeste brasileiro nos anos 80, né, mas eu nunca olho por esse lugar do que faltava, eu
eu sempre olho pelo que eu tinha e pelas possibilidades que eu tinha. E como eu era muito criativo e muito imaginava muita coisa, então eu tinha muita coisa. Tinha muitos amigos imaginários, muita muitas brincadeiras, né. E a poética ela fazia parte, assim, de tudo da minha infância. Essa foi a minha Nossa, infância. parece uma coisa mágica, assim, né, tipo, essa parada que você falou de olhar pra serra e tal, tipo, Sim, parece muito mágico e muito calmo, sabe, essa parada, tipo, também da escuta ali, de escutar os mais velhos, né, essa coisa da uhum, oralidade, sim. né. E aí, de repente, mudou pra São Paulo. Como que foi essa mudança? Então, é muito, parece cinema também, assim, né, porque foi uma mudança muito brusca, porque eu saio do sertão nordestino e venho para a periferia de São Paulo. E na minha cabeça, e era o que me contavam e o que eu via na TV, São Paulo era uma selva de pedras, eram prédios e carros, né. E aí quando eu chego em Ermelino Matarazzo, uma casa em cima da outra de tijolinho vermelho, ou de bloco, e a galera na rua, né. Aí eu fui morar ali na Vila Cícero, eu morava ali num escadão, tudo muito precário. Eu achei tudo muito surreal, tudo muito absurdo, né. Sim. Mas e era isso. Aí eu lá no no Ceará eu ouvia Luiz Gonzaga no rádio, ou na vitrola ali, Belchior. E aí eu chego aqui no Ermelino, na Vila Císpera, e eu ouço Racionais na rua. Falei: "Meu Deus, o que que é isso?", né. Então os meninos da escola que eu comecei a estudar, fazia disputa para cantar as músicas do Racionais, cantar a música do Renato Russo, era outra coisa, assim. E aí eu fui trabalhar como um ano depois, já 2 anos depois, eu fui trabalhar como office boy no centro de São Paulo. Aí eu conheci essa cidade. Da a Selva de Pedras, né, eu fui trabalhar na Rua São Bento como office boy já com acho que com 16 anos, e aí foi outro choque também, porque também fazia muito pouco tempo que eu tinha saído lá do Ceará, e aí eu não sabia pegar metrô, não sabia pegar ônibus, e aí era muito prédio, realmente era aquela cidade que eu via na TV. Mas eu pegava o busão ali do Parque Dom Pedro, que vinha aqui para o Jardim Verônia, 1 hora para chegar aqui, aí era uma transição também dessa imagem mesmo de cidade, né. É. Isso para mim sempre foi muito forte, então isso sempre alimentou a minha imaginação, a minha criação e depois a minha poesia. Caraca, mano. E realmente, tipo, você falou de alguns nomes, assim, que realmente, assim, tipo, eu me pergunto e queria perguntar, Uhum, se te influenciaram, né, tipo, Luiz Gonzaga ali, aí depois Racionais, tipo, essa infância também do seu pai que era repentista e tal, então, tipo, uhum. tudo isso influenciou, assim, no seu trabalho hoje? É, tudo isso influenciou. Eu estava até falando numa aula que eu dei hoje de literatura, estava falando um pouco sobre as referências, né, como que a gente absorve aqui algumas coisas, né, de literatura, de música, de arte, e depois vira referência, a gente não percebe que está se alimentando disso, né. Então o É. Luiz Gonzaga, eu ouço até hoje, porque é uma coisa que a gente ouve muito na minha casa, né, faz parte das nossas festas, a gente ouve de tudo depois quando a gente vê tá ouvindo Luiz Gonzaga, porque remete à nossa história, né. Sim, E aí Racionais eu fui conhecer aqui, claro, né, na rua, porque a gente ouvia Racionais na rua, né, passando os carros passando, tocando ali nos sim. toca-fitas, né. E então eu ouvi aquilo. Quando eu fui trabalhar também na Rua São Bento, no centro, o prédio que eu trabalhava, ele ficava ali no Largo São Bento. Então eu via a galera do hip hop ali fazendo batalha, eu não sabia o que que era aquilo, né, não fazia ideia de que movimento que era aquilo, né. Então tudo isso me influenciou. Aí já na minha adolescência, eu sempre gostei de MPB, né, de música brasileira, tal. Eh, não sei de onde que veio, assim, acho que da minha vivência mesmo, né. Então, Sim. lá no Ceará, todo mundo ouve Belchior, Zé Ramalho, ouve outras coisas, mas eu ouvia no alto-falante da igreja, né. E na minha adolescência, eu comecei a ouvir na escola Renato Russo, por influência da minha irmã, dos amigos da minha irmã, que é 1 ano mais velho, e tal. E aí eu ouvia Renato Russo, aí rock nacional, então tudo isso misturou, assim, e eu gostava, né, eu sou apaixonado pela música popular brasileira, né,
E tudo isso influenciou e me influencia até hoje. Que legal, que legal. E grandes nomes, assim, né? Sim, Realmente grandes várias referências. inspirações. Uma coisa que a gente estava conversando antes, e aí eu queria puxar de novo aqui, assim, era do seu nome, né? E a gente já falando da Uhum. infância, tudo, aí eu queria que você contasse a história, assim, do seu Zé, como que surgiu e tal. Ah, sim, é uma história longa. No Ceará, eu conto a história que, assim, lá no Ceará, é muito comum as pessoas ter nome de santo e nome esquisito, né? E aí eu tenho o nome de santo, José, e o nome esquisito, que é Vandeí, né? E aí meu nome é José Vandeí Silva de Oliveira. E aí, ó, lá na minha infância, a maioria dos meninos era Zé também. Eu não gostava, porque eu achava que todo mundo era Zé, eu não queria ser Zé. Então, na minha família toda, todo mundo me conhece por Vandeí, Vandeí e tal. E tem até outra entonação no Ceará, não é Vandeí, é Vandeí. Enfim, mas isso, eu sempre usei esse nome. E aí, e deixei o José de lado, assim. Na escola, a gente estava conversando, eu tive muita dificuldade de adaptação pela questão do preconceito mesmo, da Uhum. xenofobia, né? Com o meu sotaque, com a minha forma de falar, eu era muito tímido, falava muito baixo, ainda falo um pouquinho baixo, manso, né? Mas era demais. E aí eu queria apagar, porque eu sofria muito. Então foi triste esse episódio, assim, porque eu queria apagar aquilo que eu era, que eu não queria ser reconhecido como nordestino. Não era. Porque as pessoas, os meninos, as meninas não falavam comigo, ou riam, né, de mim. E aí eu fui apagando esse nome, essa história, né? Tem um episódio que eu lembro que na quinta série, que foi o primeiro ano que eu me matriculei aqui, eu quase repeti de ano, porque quando eu respondia a chamada, respondia presente, todo mundo ria. E aquilo era horrível, horrível, né? Porque eu virava chacota, todo mundo esperava a hora de falar meu nome, José Vandeir, e aí eu falava presente, e eu parei de responder, e aí virou um problema, porque chamaram minha mãe na escola e falou: "Ó, tem muita falta que tá acontecendo", e eu não faltava. É, porque eu não respondia. E aí quando já na oitava série, aí o jogo virou, assim, a professora de história me chamou para eu participar de uma peça de teatro, né, sobre a Inconfidência Mineira. E aí, eu tinha só uma fala, eu era um soldado e eu entrava e dava uma fala. Só que eu tinha sotaque e todo mundo ria. E não era uma comédia, era Inconfidência Mineira, né. É. E aí aquilo me incomodava muito. Aí chegou uma hora que eu falei assim: "Quer saber? Eu não foi racional assim, mas eu encarei dessa forma". Eu encarei como uma coisa engraçada e virou uma parte cômica da peça. Quando eu entrava e falava, as pessoas riam da forma que eu falava. E eu achei, falei: "Olha que legal, eu posso usar isso a meu favor", né. Então não pode ser uma coisa ridícula, pode ser uma coisa engraçada. E aí eu comecei a ficar mais popularzinho, porque eu falava mesmo como eu pensava, e falava algumas coisas, algumas expressões de lá, e aí foi ganhando povo, e fiquei popular na escola, a partir daí. Com o tempo, bem bem mais tempo, assim, que eu comecei a fazer um trabalho mesmo de retomar a minha história, a literatura de cordel, né, estudar um pouco da literatura de cordel do cangaço, que eu sou apaixonado. Eh, e aí eu comecei a retomar, resgatar quem eu sou. E aí eu falei: "Ah, eu vou o José, eu acho que o José, eu preciso retomar quem é o Zé". E aí eu retomei o Zé, né, e falei: "Vou usar como meu apelido mesmo, que as pessoas me chamem de Zé, não é nenhum problema". Escrevi sobre isso, tem poesia no meu primeiro livro falando sobre a questão do Zé, um Zé ninguém, um Zé qualquer, que não diminui, né. Aí eu tatuei Zé aqui, né, aqui no pulso, Legal. e enfim. E aí adotei o Zé, e quando eu comecei a escrever, o meu pai, eu queria ter uma referência ao meu pai. O meu pai, como eu falei no começo, era benzedor, tal, e ele era muito conhecido como Seu Vicente, né, então é filho do Seu Vicente, né, é o povo do Seu Vicente. Então eu queria Hum. trazer isso. O nome do meu pai é lindo, mas eu não me chamo Vicente. Eu falei: "Ah, eu vou colocar Seu Zé". Aí eu comecei a assinar minhas poesias como Seu Zé, como uma referência ao meu pai, que eu também queria ser conhecido como, assim, como ele, né, ser valorizado, tudo dentro do que eu faço pelo meu nome primeiro.
Ai, tá certo. É Que isso, lindo. história enorme, mas eu Não, gosto. mas é isso mesmo de, tipo, inverter, né, essa parada de, tipo, que realmente, tipo, o preconceito era muito forte naquela época e tal, Aham. e aí, tipo, essa inversão, assim, tipo, não, eu vou me apropriar então disso e, tipo, vou Uhum. usar isso a meu favor. Isso é muito legal, assim, e Sim, muito importante, né? Porque, tipo, até pra não ceder tanto, assim, a esse apagamento, tá ligado? Porque realmente sim, foi difícil, né? E sim, foi difícil pra muitas pessoas, assim, né? sim. E aí você falou do seu primeiro livro, né? Que é o Falo, é isso? Isso, Eu queria que você falasse um pouco desse livro, assim, que tem essa parada da memória afetiva e tal, né? Então, sim. O meu primeiro livro, eu lancei em 2016, mas ele tem uma história bem longa, né. Em 2006 eu entro na universidade, e aí dentro da universidade eu começo, junto com alguns amigos, né, educadores, hoje educadores, mas colegas, tal, a gente começa a pesquisar sobre literatura periférica, né, sobre movimento de literatura periférica, sobre movimento de sarau, né. E aí eu começo isso alguns amigos aqui da Zona Leste, né. Isso em 2006, por aí. E daí a gente escreve um projeto para o Vai, que é o Tenda Literária, sim. né? E a gente circula bastante com esse projeto. E dentro, a partir do trabalho com o Tenda, eu vou conhecendo o movimento de literatura e o movimento de sarau, né? E eu começo a frequentar os saraus. E aí, e aí eu começo a frequentar os saraus, eu começo a recitar cordel, ou então poesia popular, tal. E eu gosto, e eu já tinha algumas coisas escritas, né? Aí eu começo a pensar, por que que eu não recito aquilo que eu escrevo? E o movimento de sarau, ele é muito importante para isso, né? Para dar visibilidade às pessoas que têm a sua arte, que pode fazer sua arte, que pode divulgar, né? Potencializar, Sim. incentivar. Eu entrei nessa, assim, eu comecei pesquisando, falei, não, peraí, vou recitar. Aí vou recitar minha poesia. E daí eu comecei a frequentar alguns saraus, e aí cada sarau que eu ia, eu não queria repetir a poesia. Eu falei, vou fazer uma diferente, porque essa daqui eu já fiz, né? Aí eu fazia outra, ia fazer outra, e quando eu fui vendo, eu já tinha bastante coisa. E aí você vai conhecendo as pessoas, e aí as pessoas vão te incentivando, né? Quando eu vim em 2013, eu tinha já bastante coisa que eu queria, que eu poderia publicar, né? Foi aí que eu publiquei e comecei a produção do meu livro Falo, que não se chamava Falo, chamava Bora Zé. E era uma organização, era uma outra organização, era uma outra produção, era um outro projeto, ia chamar Bora Sim. Zé, muito nessa ideia de trazer o Zé como essa figura. E as poesias do meu livro Falo, elas são poesias muito autorais, assim, muito biográficas, né, muito da minha vida, né, eu me exponho muito naquele livro. Eu me exponho muito, então, porque eu trago muito a minha vivência para minha escrita, né. Sim. A poesia do livro Falo é um olhar muito para dentro, né, depois eu faço mais poesias olhando para fora, mas o Falo tem esse olhar muito para dentro, e eu trago nele, assim. Aí quando eu já tinha esse apanhado de textos, e aí eu produzi, e aí depois, em 2016, é que ele mudou de nome, porque ele começou a se chamar Falo, devido a uma conversa que eu tive com a Keila Rodrigues. Sim, lindíssima. É, maravilhosa. Eu frequentava muito o Sarau dos Umbigos ali, e aí eu estava muito frustrado, porque não tinha dado certo o primeiro projeto, eu tinha que mudar o nome, não ia se chamar mais Bora Zé. E eu estava indo nos saraus recitando uma poesia chamada Falo. Aí ela falou: Zé, mas você já tem o livro pronto, você já tem um nome. Eu falei, chama Falo. Eu falei, mas nossa, mas colocar Falo na capa, né? Ela, vamos ver, testa. Aí deu certo, né? Porque o falo, ele tá na capa do livro como, não só como um substantivo, né? Ele tá como um verbo, né? Como uma afirmação, um verbo de ação, né? Atitude de falar. Sim. Aí nasceu o falo. Ah, muito potente. E aí é um livro que me dá muitas alegrias, que me deu muitas alegrias, porque é um livro que eu comecei a ser reconhecido como poeta, né? É um livro que já tive a alegria dele participar de festival em Portugal, sabe? De ganhar
premiações. É um livro que eu tenho um carinho muito grande. E tem poesia que eu faço até hoje, que é desse primeiro livro, assim. Então, eu tenho um carinho muito grande por Sim. ser o primeiro, né, livro e por trazer também essas poesias bem mais autorais, bem mais biográficas. E é muito simbólico, assim, né? Enquanto você falava assim, eu fiquei pensando que é, como um início ali, como o primeiro livro e tal, tipo, eu acho que é muito simbólico falar, assim, tipo, dessa escrevivência, tipo, do seu eu e tal, e, tipo, retomar algumas histórias, algumas memórias e tal, assim, sabe? Tipo, pra além de falar pra fora, assim, e tal, né, tipo, em outros trabalhos, mas, tipo, como o primeiro trabalho é muito simbólico você falar, tipo, do seu eu, assim. Sei lá, eu, tipo, tive uma brisa sobre isso, assim. Não, é muito, muito assim, porque hoje eu estava nessa aula que eu estava dando um cursinho e veio uma menina e perguntou para mim: "Professor, eu leio muito Clarice Lispector, eu leio muito, ela gosta muito de Machado de Assis, eu leio os clássicos e eu escrevo. E a sua aula é sobre literatura periférica". Eu fiquei confusa e eu vou falar sobre o quê, professor? Eu falei: "Fala sobre você, né? Fala sobre o que você sente, sobre o que você pensa, né? Coloca isso no papel e depois a gente vai entender como que isso pode ser classificado, né? Mas primeiro Sim. fale de você, do que você pensa, do que você sente, com essas referências de leitura que você tem, né? Eh, porque a literatura ela existe para isso, para dar existência, principalmente a literatura periférica, né. E aí É. quando eu trago essa literatura porque o meu primeiro livro, Falo, ele traz as minhas vivências dessa pessoa, desse menino que saiu do Ceará e foi morar em Hermelino Matarazzo, que dessa pessoa que está em transição nas periferias, seja na periferia do Nordeste, quanto na periferia de uma grande cidade, né. Então tem uma poesia lá que eu falo sobre que é um estranhamento que eu tive quando eu cheguei aqui em São Paulo, que não tinha fogueira, em noite de São João, fogueira na rua. A poesia chama Onde estão as fogueiras de São João? Né? Aí eu falo, não se faz mais fogueira, não se faz mais fogueira de São João. Porque eu achei muito estranho, porque não se faz fogueira de São João no asfalto. Essa é uma parte da poesia. No asfalto não tem fogueira. E aí eu trago isso, eu trago essa minha memória, sabe? Eu trago uma poesia que eu falo sobre a situação que eu observava dentro do trem, na minha ida do trem daqui até a faculdade, né? Trago muitas questões, tem muita questão de aprofundamento mais filosófico, existencial na minha poesia, porque eu estava estudando filosofia na época e também estava numa Sim. descoberta da minha sexualidade. Então, eu trago muito da minha descoberta da minha sexualidade em forma de poesia, né? Ainda em forma de descoberta, de afirmação. Por mais que eu já tivesse mais de 20 e poucos anos, porque a descoberta de si, não, ela não se dá num determinado É, tempo, né? é Cada um pessoa processo, é um cada pessoa processo. tem um é isso mesmo. Isso. E então esse livro ele traz toda essas camadas, né, da minha sobrevivência, que é a minha escrevivência, como diz Dona Conceição Evaristo, né. Sim. Então, por isso eu tenho um carinho muito grande por ele. E aí, quando eu lanço ele, é muito engraçado, porque eu falei: "Meu Deus, olha, as pessoas estão me lendo, estão sabendo quem eu sou", assim. Dava uma Sim. vergonha no sentido de uma timidez, né, você lê e as pessoas te leva para casa, né. Eh, eu recebi esses dias uma mensagem, faz um tempo, de uma pessoa que saiu de uma situação prisional, de uma mulher que conheceu meu livro lá dentro. Alguém levou num sarau dessa nossa galera que faz sarau nesses Sim. lugares. E a mulher me escreveu, falou que: "Olha, eu conheci seu livro lá, li". Aquilo ali me impactou muito, porque é a poesia, a minha poesia chegando em lugares que eu não consigo alcançar. E não só em lugares físicos também, né, mas nesse lugar também, existencial, da subjetividade humana mesmo, né, de você alcançar ali uma pessoa só a partir da palavra, né. Isso é muito poderoso, é muito poderoso. E ainda mais, você, tipo, falando de você ali, assim, e tal, que aí, não sei, né, algumas pessoas podem pensar, tipo: "Ai, eu vou escrever sobre mim", isso não vai, tipo, atingir as pessoas, mas atinge, sabe, porque Sim. às vezes as pessoas também, tipo, passaram por coisas parecidas, sabe, estão, tipo, no mesmo processo, e aí se identifica ali, por isso que é muito importante, assim, né, Uhum. essa escrita, a poesia marginal e tal, porque as pessoas escutam e, tipo, vão se identificando, né, Sim. é muito da hora.
Você falou que você fez filosofia na faculdade, né? É, E aí eu queria saber um pouco como foi esse processo da faculdade, tipo, como que isso influenciou na sua escrita, né? Você falou um pouquinho, né, que entrou um pouco no aham. livro, mas tem reverberado ainda, tipo, nos seus trabalhos? A reverbera muito, assim. Eu entrei na filosofia por acidente. Quando eu me formei aqui no ensino médio, aqui na Vila Cisper, eu não tinha perspectiva nenhuma de. Ah, porque isso era 96, então a gente não tinha ProUni, não tinha Enem, não tinha nenhuma dessas políticas públicas que a gente tem hoje, né? Cotas, que são muito importantes. Eu não tinha. Então o que eu tinha era o que as pessoas diziam que não tinha os pileche, né? Então o que eles diziam é: você estudou em escola pública e você não vai conseguir fazer uma universidade pública, porque a escola pública ela não te É. capacita para isso, né? E eu acreditei nessa falácia, e aí eu fiquei 10 anos só trabalhando, assim, e depois, já 20 e poucos anos, né, porque eu entrei na faculdade já bem tarde, né, eu queria muito organizar a minha escrita. Então eu pensava que para eu escrever eu tinha que ser um jornalista. Então eu queria fazer comunicação, queria ser jornalista. Aí foi com um grupo de amigos, eu me inscrevi na PUC, no vestibular da PUC para jornalismo. Ó. Não tinha noção. E eu não passei, claro, né? Só que a minha segunda opção foi filosofia, né? Porque eu sempre fui do movimento social, e eu sempre trabalhei em comunidade, eu sempre trabalhei com educação popular, então trabalhei na igreja, né? Então eu tinha com um grupo de jovens, então eu tinha uma pegada mais da educação popular. Então eu entendi o quê? Eu vou fazer filosofia porque ela me aproxima da educação. Assim, como segunda opção. A primeira é jornalismo. Aí eu não passei em jornalismo, mas eu passei em filosofia. Aí eu entrei. E aí lá dentro eu comecei a estudar eh, eh, algumas coisas que me despertou muito, assim, como, por exemplo, a Paulo Freire, por exemplo, me despertou. Aí eu falei, não, é a educação que eu quero, a educação que eu vou fazer. Mas também eu comecei a estudar a filosofia que me deu autoconhecimento, né, como a filosofia existencialista, com Sartre, né, que eu sou apaixonado, me apaixonei, assim, toda a questão de entender a angústia humana, né, a solidão, tudo isso eu fui entendendo por que que eu pensava assim, porque eu era tão introspectivo, porque e a filosofia me trouxe isso. Isso tá também ainda tá na minha poesia. A minha poesia ela tem eu gosto de ter aprofundamento. Se eu faço um verso curto, uma poesia curta de 3 versos, ela tem aprofundamento. Ela diz, né? Então isso a filosofia me trouxe. O que a filosofia me trouxe também foi a pesquisa do significado da palavra, né? Tudo isso a filosofia me ajudou, né? Me ajuda, né? Da poética, estudar poética, né? Estudar a poesia no seu nascimento ali na Grécia. Tudo isso. Então, hoje ela me ajuda muito, né? Eu entrei na educação, fui ser professor de filosofia. Hoje eu estou trabalhando na gestão, né, escolar. Não dou aula de filosofia diretamente, mas ela me ajuda muito, assim. Eu fui me especializar em educação, né? Me especializei em educação, mas ela hoje ela me dá base para minha escrita, para o aprofundamento da minha escrita. Que legal, caramba. Às vezes a gente tropeça no caminho certo, assim, né? Tipo, É, não é o primeiro caminho que a gente vê assim, mas é ele, assim, né? É muito legal mesmo. Falando um pouco de filosofia e tal, tem esse outro trabalho seu, que é Ser Casa, Ninho, Asa, Passarinhos, né? Que tem aham, essa parada da liberdade e também da questão LGBT. E aí eu queria que uhum. você aproveitasse e falasse também desse trabalho. Tá aqui meu livro, meu segundo Se quiser livro, né? pegar também pra mostrar pro pessoal, não Vou sei pegar se aqui, dá tá licença. aparecendo muito ali. Que é aqui, né? Ser Casa, Ninho, Asa, Passarinhos. É meu segundo livro, eu escrevi ele durante a pandemia e, e ele tem assim, quando eu fiz o Falo, eram textos que eu escrevia, que eu estava escrevendo, que eu tinha já escrito, que eu tinha guardado e que eu escrevia para restar. Então, tem uma coisa, tanto do Falo quanto do Ser Casa, toda a poesia, como eu vim do movimento de sarau, eu escrevia para ler, eu escrevo e leio em voz alta.
Eu sempre leio e recito. Se não ficar bom, eu faço poesia para a internet, também eu faço a mesma coisa. Eu recito para ver o ritmo, a métrica, né? E aí tinha um falo e eu queria escrever, parar para escrever, não juntar o que eu já tinha escrito, né? E aí eu comecei a escrever para o livro, para esse livro, né? Aí tem um amigo escritor que é o Rafael Cavalcante, ele falou: "Ó, vamos pensar no livro, o que é que você quer falar?" E eu sempre gostei muito, né, pensando na questão da filosofia, né, na questão da liberdade humana, o que é ser livre, né? E eu comecei a brincar com a metáfora, né, do passarinho, da asa, desses elementos de liberdade, que muitas vezes não nos dá e nos traz liberdade, né? E aí eu fui escrevendo, e a ideia desse livro é que cada frase ou palavra dessa da capa é um capítulo. Então, Ser Casa é o primeiro capítulo. E aí, nesse Ser Casa, eu fui entender o que é a minha casa. O que é a casa? A casa do poeta é a poesia. A solidão é uma casa, né? E aí eu fui escrevendo sobre o que é ser casa. Esse lugar seguro, né? Lugar que a gente se firma, se coloca. Aí no segundo capítulo, eu vou falar de ninho, de útero de mãe, de subjetividade, quem sou eu. E aí trago toda a minha questão da minha identidade, da minha sexualidade, né? Quem sou eu, o que que eu gosto, por que que eu penso assim, por que que eu sinto assim, por que que eu desejo assim. E aí no ninho eu trago o que que é o ninho, né? É um lugar de gestação, é um lugar também muito cômodo também, né? E aí depois eu vou para a asa. A asa é a parte do livro que eu falo explicitamente sobre liberdade, sobre que é voar, né? E aí eu trago toda essa possibilidade de sair da casa, de sair do ninho, né? E de voar. E o último capítulo é o Passarinhos, é o capítulo político, o mais político do livro, apesar que o livro é todo como o livro, como ideia política, né? É. Mas é um capítulo mais político, porque eu entendo Passarinhos como um coletivo. E aí a minha formação toda é de trabalho comunitário, coletivo e político. Aí eu trago para essa ideia, né? Nenhum passarinho ele vive sozinho, ele faz nada sozinho, ele vive em bando, né? É. Ele precisa do outro para poder chegar em determinado, para migrar, para chegar em determinado lugar, né? E aí eu trago no Passarinhos essa metáfora do coletivo político. Que Aí legal. isso foi durante a pandemia. Eu fui com o Rafael, meu amigo, né, que é poeta também, foi o que produziu o livro comigo, e a gente foi se provocando, né? Então eu pegava, tipo, essa semana eu vou falar só sobre casa. E aí, assim, 80% da poesia desse livro foi inédita. Eu escrevi para o livro, que para mim não era uma realidade. Assim, é claro, existe escritor que faz isso, que é mais comum, né? Eu não tinha esse hábito. Agora eu tenho esse hábito de escrever, pensar, escrever para uma ideia, para aquilo que eu quero. E esse livro foi concebido dessa forma. E é um livro que eu tenho muito carinho, né? Então a gente pensou, a capa, a gente queria trazer a identidade da comunidade LGBT na bandeira. Eu falei, mas eu não quero ser muito explícito também, o panfletário. E a gente mesclou aí na capa com as cores, né? Mas é um livro que eu procuro falar de todas as identidades. Então, dentro do livro eu falo da questão da sexualidade, da questão de gênero, da questão das minhas vivências a partir da poesia. E foi um exercício também, assim, sabe? De escrever sobre isso, que também é difícil. É, eu imagino. E aí nasceu esse livro. Ai, que lindo! E é muito lindo. Aí eu queria aproveitar que você lesse um pra gente, então, do Ah, livro. desse Pode livro. ser? Pode ser do livro ou pode ser o que você Eu vou quiser. ler do livro, né? Beleza. Vou ver aqui. Eu vou ler uma poesia que chama. As poesias elas não estão com título, né? Nesse livro. Assim, é uma ideia dela. E nesse livro também eu aproveitei para trabalhar um pouco da minha pesquisa com poesia concreta. Eu já estava, quando eu produzi esse livro, eu já estava
escrevendo para Instagram, que também é uma pesquisa que eu faço sobre poesia e imagem. Então eu tentei trazer para o livro, lembrando que o Instagram é uma expressão minha e os livros é um aprofundamento, né. Sim. E o Instagram também é muito legal, eu estava vendo lá, nossa. Eu me divirto com ele, já tem muitas coisas para falar sobre aquele Instagram, né. Bom, eu vou ler uma poesia, a gente pode dar o nome de Corpo, né, que aí acho que é uma poesia que resume um pouco sobre essa ideia. Ela tá dentro do capítulo do ninho. Sim. O meu corpo me engole, um ritual antropofágico, um corpo morada. O meu corpo transborda, desejo lúbrico, um corpo mar. O meu corpo me consagra, materna divindade, um corpo feminino. O meu corpo em crise, terror do patriarcado, é corpo masculino. O meu corpo liberta-se, manifesto comunista, é um corpo transgressor. O meu corpo me orienta, impulso dionisíaco, é um corpo desejo. O meu corpo decide, vira metamorfose, é um corpo transformado. O meu corpo sou eu, é uma experiência existencial, é um corpo sujeitado. O meu corpo me ocupa, uma divisão latifundiária, é um corpo território. O meu corpo me invade, um convite recíproco, é um corpo ocupação. O meu corpo é soberano, é um monstro leviatã, é um corpo Estado. O meu corpo é político, é terrorista de gênero, é um corpo resistência. O meu corpo rejeita padrão desconstruído, é um corpo livre. O meu corpo existe, é luta e performance, é um corpo arte. O meu corpo é poesia, profano e sacralizado. O meu corpo é casa. Pô, pô, pô. Que É, lindo. é um pouquinho desse livro aqui. Muito, muito potente, assim. E é uma poesia que eu não faço muito em sarau. Eu vou para outros lugares, assim. Tem de poesia que eu faço no sarau, então eu leio pouca coisa do livro, né? Entendi. E também é a proposta, assim, né? Como você estava falando que você escreveu, tipo, para escrever, né? E não como, tipo, Isso, escrever para falar. Que a é. gente que participa de sarau, slam, assim, a gente tem essa mania de escrever para falar, né? Isso, E aí é exatamente. um exercício de, tipo, não, agora eu vou escrever para escrever pro livro, assim. Fica muito da Exatamente. hora. Exatamente. A gente estava falando do seu Instagram, né? Eu queria que você Aham. falasse um pouco, assim, de como é essa sua relação com as mídias, né? Como você consegue. Primeiro, como é que você consegue, assim, fazer essa gestão do Instagram? Porque pra mim é muito difícil. E aí, também falando, assim, da sua proposta, assim, pro Instagram, assim, né? Que são poesias Uhum. mais curtas, né? E Sim. tal. E eu queria que você falasse sobre isso. O Instagram ele nasceu de uma vontade de alcançar novos territórios, novas pessoas, assim, né? Então, até 2018, eu estava ali com o meu livro Falo e eu ia de sarau em sarau, em feira literária, e aí escola, e eu alcançava esse público. E sempre almejando que a minha poesia chegasse em outros lugares. Aí, mas eu olhava para a rede social, olhava para o Facebook na época, né? Eu falava, ai, será? Mas é tão terra de ninguém, ainda é terra de ninguém. Ainda é. E aí, eu falei: "Não, vou experimentar". Aí eu comecei a fazer umas frases, assim, aí eu fazia umas arte meio estranha no Facebook. Aí eu gostei. Aí eu falei: "Então vou fazer no Instagram". Eu lembro que eu estava indo pra praia, era uma viagem de final de ano, assim, virada de 2018, 17 para 18. E aí eu falei: "Eu vou postar, vou deixar", acho que eu estava indo pra Paraty, eu acho, Praia do Sono, uma coisa assim. Eu falei: "Vou deixar essa poesia aí e vou ver o que acontece". Aí eu fiz já usei uma fonte que eu uso até hoje, que é uma fonte de datilografia, né, é muito inspirado na poesia marginal, confesso, né, que é uma inspiração minha. E aí eu fui e deixei, aí quando eu voltei, acho que foi Praia do Sono mesmo, que aí não tinha, foi Calhaus, não sei, foi era um lugar, uma praia que não tinha, internet. E aí eu Nossa. deixei, né, postei a poesia, falei: "Quando eu voltar eu olho". Aí quando eu olhei tinha curtida, tinha comentário, eu falei: "Olha, acho que vai ser legal". Aí eu comecei a escrever, e aí depois,
comecei a exercitar aquela escrita. E coloquei como desafio: eu quero escrever diariamente, né? E acho que essa ferramenta vai me ajudar. Aí depois, a outra exercício foi: a rede social, ela é imagética, né? Sim. Então, as maiores curtidas são fotos, são vídeos. É. A galera não lê um texto enorme. Não. Aí eu fui me exercitando e trabalhando a síntese, né? Eu quero dizer em poucas palavras. Eu fui diminuindo muito, diminuindo. Mas é isso, eu quero diminuir a quantidade de caracteres, mas eu não quero diminuir a qualidade ou aprofundamento da minha poesia. Aí eu fui fazendo esse exercício, aí trabalhando namorando com a poesia concreta, a poesia marginal. E aí quando eu vi, eu fui postando mais. Aí quando chegou 2018, que o Brasil deu uma virada enorme e a gente entrou num governo bem complicado, né? É. E eu comecei a cacetar, tipo, o bolsonarismo na rede em forma de poesia. E aquilo começou aí, tipo assim, tem é, é, o Instagram ele deu um pulo. Eu tinha acho que 4 mil, ele já foi para 5, depois 10, depois. Aí chegou a 14 mil. Aí Caramba. quando foi em novembro de 2019, hackearam. Aí derrubaram a minha conta. Eu tinha acabado de fazer um post sobre a questão racial, que era sobre um caso de racismo que teve no Carrefour. E eu escrevi, eu não lembro o que era, mas eu acho que era tipo, eu escrevi assim. é, o capitalismo é um supermercado do racismo, era uma coisa assim, né? Caraca, Que da eu hora. falei, era uma coisa, eu queria citar sobre a questão do racismo dentro do Sim. supermercado, né? E aí derrubaram, né? E eu Caramba. tinha 14 mil, eu falei, meu Deus, eu nunca cheguei a 14 mil, tal. Aí zerou minha conta, e aí eu fui, retomei a conta, né? Aí eu Sim. retomei como Poeta Seu Zé oficial. Aí logo depois eu consegui o Poeta Seu Zé de volta. E aí já veio pandemia, né, tudo, eu continuei escrevendo. Aí na pandemia aconteceu algo, é isso, eu escrevi meu livro e aí eu aprendi a usar essa ferramenta. E ela teve uma serventia muito, muito grande para mim, porque eu comecei a me conectar com escritores de outros lugares, né? De fora do país, de fora do estado, de fora da cidade. E aí para mim foi ali, foi a chave. Falei, é para isso que serve. Porque daí chegou onde eu queria, no lugar da minha poesia, né? Então, gente lá na Amazônia posta minha poesia e escreve para mim, fala que recebeu. E aí chegou nesse lugar que eu queria aí eu comecei a vender meus livros pelo Instagram, pela internet, né? E eu Sim. falei, ah, legal, então eu tô sabendo usar a rede. Só que assim, tem várias armadilhas, né? Então, a coisa do algoritmo, né? Da dinâmica do Instagram pode te É. tornar um refém, né? E eu tinha muito medo, eu tenho muito receio. Mas eu já cheguei a uma época de postar 3 vezes por dia, num determinado horário. Eu estudava a ferramenta. Aí eu falei, ah, não, parei. Agora eu posso quando eu quero. E, e aí tem gente que, por exemplo, acontece, Bolsonaro foi preso. Aí tem 10 mensagens, você não vai falar nada, você não vai escrever nada. E Caramba. aí tem isso que é legal, assim, de eu ver minha poesia ser repostada por políticos importantes, né? Dentro da esquerda, claro. Por personalidades. Então, tem uma movimentação muito grande da minha poesia nesse campo. E tem coisas agradáveis que acontecem, como aconteceu, eu tenho uma poesia desse livro, está registrado, como toda poesia, né? E aí a página da atriz Carolina Dickman, não tenho nem intimidade para chamar de Carol, ela repostou e tirou a minha assinatura. Ela tem 4 milhões de seguidores e ela repostou sem a minha assinatura. E aí foi um caos, porque a minha Nossa. poesia virou domínio público. Então eu vejo num monte de lugar que é minha, mas não tem a minha assinatura. E aí eu fiquei muito Caramba. frustrado. Entrei em contato com a assessoria dela, pedi para retirar. Isso foi no fim de semana. Eles falaram que só trabalha de semana, não sei o que, não sei o que. Mano. Ficou de quinta até domingo. E aí virou, se você de vez em quando alguém me manda, olha, tá, amigo, olha isso, olha onde que tá. Tem esse lado ruim também. Por mais que a poesia esteja registrada, ela virou domínio público. Também que é legal, que também eu não ligo agora, eu já entendi que é isso,
Mas eu poderia ter, né, aproveitado mais essa onda. Mas e aí não foi só com ela que aconteceu com outros perfis grandes também, de pegar a poesia, tirar minha assinatura e jogar. Gente. É absurdo. Que é a poesia, vou até falar qual que é a poesia. É uma poesia curta, que é Se o Mar é Lindo, Se Amar é Mais. É uma poesia que assim, teve uma repercussão muito grande, mas ela postou, ainda fizeram uma arte com o marzinho embaixo. Eu não vou achar aqui a poesia. É, e não deram crédito e ela virou. Eu não vou achar aqui, pois. Tudo bem, mas caramba, Enfim, mano. tem isso, né? Mas pelo outro lado, é a minha página do Instagram que me aproxima muito da escola, me aproxima muito do movimento político, assim, de fazer conversas, de ir para lugares a partir da minha página do Instagram. E aí eu Sim. sempre falo que o meu Instagram ele é um iceberg, né? Ele é só a ponta do que eu escrevo. E eu não me importo, assim, muita coisa que está lá é um pedacinho de uma poesia que está no livro, ou um pedacinho de coisas que eu guardo, né? Então eu não me importo. Então eu aprendi a usar a rede, assim, a usar essa ferramenta e para mim me ajuda muito como pesquisa também, que eu trabalho, eu pesquiso muito a questão da palavra, da síntese, né, e da imagem dessa palavra. Sim, eu achei incrível lá, assim, eu tava lendo algumas. Nossa, tipo, realmente em poucas palavras dá pra falar tanta coisa, Uhum, né? E aí eu acho que você traz isso muito bem, assim, nas redes. E é isso que você falou, assim, né? Tem esse lado bom das redes de chegar, tipo, né, mais longe e tal, assim, né? uhum. Em, sei lá, estados, lugares que você nem sonharia que você, tipo, sabe? Mas que, meu, muito massa, assim, essa conexão com as pessoas de vários lugares. Mas também tem esse lado ruim, né? É, De, tem, tipo, tem, terra tem sem lei. terra sem lei. Mas tem coisa interessante, por exemplo, esses dias o Daniel Michoni me Sim. mandou um recado, falou, você viu isso aqui? Era uma poesia minha e dele, que a gente fez uma collab também, que virou uma menina apresentou numa universidade, né, com uma tese lá sobre poesia de Instagram. E aí, eu falei, não, nem tô sabendo. Ele falou, ela entrou em contato comigo, mas aí depois eu entrei em contato com ela. Depois eu pesquisei, tem um outro rapaz de outro lugar também que fez uma tese sobre poesia de Instagram também, e aí usa a minha poesia. Isso é muito legal. Acho que é a terceira já que entra em contato comigo e fala, ó, estamos pesquisando sobre essa forma de fazer poesia no Instagram, né? Isso é legal. Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? Que é isso, a poesia está na universidade, né? A poesia Falo também virou uma tese também. A poesia em si, Falo, Sim. né? Na Unicamp, de um amigo, Fábio Torres, que é professor também. Ele é tese de mestrado, ele usa a poesia Falo. Tem um pessoal que trabalha com cinema em Guaianazes, que é o... Ai, meu Deus. Que é o Lico, como que é o nome do... Lentes Periféricas, que também usou a poesia Falo como argumento de trabalhar eles têm um trabalho sobre masculinidades, e daí eles usam a poesia Falo. Então é muito legal, assim, você ver a sua poesia como instrumento, né? Como essa ferramenta. Sim. Isso muito a partir também da internet, né? É. É uma ferramenta complicada, mas se você sabe ali minimamente utilizar, você pode tirar proveito nesse sentido, né? De divulgar mais, de vender seus livros, né? Sim. De experimentar novas linguagens. Eu gosto também de experimentar, né? Eu só não fui pro TikTok ainda porque não dá. É. Não dá para fazer dancinha assim. Já fiz alguns videozinhos, eu botava lá, mas com muita vergonha, não dançando. Mas Hum. não dá ainda. Então, É, o TikTok eu ainda não peguei também, assim. é. Nem o Instagram direito eu entendo quem dirá, tipo, o TikTok não. E tem uma coisa que é assim, eu sou muito conhecido pelo Instagram, então, tipo, eu sei que quem vai estar assistindo esse podcast aqui é uma galera que me conhece pelo Instagram, que não conhece meu É livro ainda. E aí verdade. vai saber que tem meu livro. Entende? Então, Sim. é uma ferramenta muito potente nesse sentido de divulgação. É verdade, é muito potente, assim. Diversas vezes já aconteceu comigo, assim, de eu, sei lá, ver um post, assim, com uma frase legal, né, uma rima, aí eu entro no perfil da pessoa, pô, descubro que, tipo, é um escritor, mó da hora e tal, sabe? Tipo, Sim, então, realmente, as redes sociais é muito poderosa, assim, né? sim. Enfim, mudando um pouco de assunto,
É, você também faz parte do elenco ali do Sarau Cenopoético Lima e os Novos Barretos, né? Sim, E aí, outros trabalhos também, né? Como um espetáculo cenopoético Meu Remédio é Cantar, né? também. E aí eu queria que você falasse um pouco desses projetos, assim, e como que é a cenopoesia, né? Eu queria que Uhum, você explicasse também pra gente o que é a cenopoesia. uhum. Ah, que responsabilidade. A cenopoesia é uma. Eu conheci a cenopoesia a partir da poeta Jo Freitas, maravilhosa. Muito. Conheci a Jo Freitas também no Sarau dos Umbigos, há muitos anos atrás, e a gente sempre se namorou para trabalhar junto, porque ela é nordestina, eu também, e ela faz uns trabalhos incríveis de cenopoesia, Sim. e eu sempre namorava, falava, ai, quando que a gente vai fazer? E daí apareceu a oportunidade em novembro de 2023, eu acho, do centenário do escritor Lima Barreto, e ela montou esse espetáculo, né, ceno poético. A ideia da cenopoesia não é um teatro e não é um sarau, né, então é uma junção de cena e poesia e música, né, é um espetáculo de cena e poesia, mas a gente não interpreta personagens. Por exemplo, eu não faço Lima Barreto no espetáculo, né? A gente recita sobre Lima Barreto e a gente compõe música sobre a vida e obra de Lima Barreto, Que né? legal. E então a cena poesia tem esse lugar, né, de levar a cena e a poesia e a música para o palco, né? Aí eu fiquei confortável. Aí a Jo me chamou, falou, amigo, a gente está montando um projeto assim, fiquei muito honrado para trabalhar com ela, né? Ela falou, a gente tem a ideia, mas a gente precisa escrever, né, o roteiro. E aí a gente se reuniu durante 3 meses e escrevemos estudamos. Aí eu fui conhecer mais sobre o escritor Lima Barreto, que eu conhecia pouquíssimo, mas escritor assim importantíssimo para a literatura negra, para a literatura Sim. brasileira, né? É. Enfim, eu poderia falar do Lima aqui muito. E aí a gente estudou sobre vida e obra do Lima e aí a gente escreveu vários textos e aí tem músico e tem poetas e tem atores e atrizes, né? Eu não sou ator, né? Agora eu falo que eu sou um atuador, né? Porque eu já, Legal. já tô no segundo e pensando no terceiro. Sim. E aí a gente fez os textos, né? Os textos são divididos em infância, e aí tem a infância, a vida do Lima e a terceira parte que é o Lima hoje. A terceira parte do espetáculo e o Lima Barreto. Se o Lima Barreto estivesse vivo hoje, quem ele seria? Estaria recitando o sarau, estaria fazendo slam, né? Esse é o Lima Barreto. Eu só estou aqui por causa de Lima Barreto, né? Só existe Racionais porque existe Lima Barreto, só, né? E aí tem toda essa ideia. E aí a gente é, montou esse espetáculo e apresentou a primeira vez no Sesc Mogi, e depois de lá para cá já fez mais algumas apresentações. Depois disso, eu fui convidado para montar também um espetáculo que só teve uma apresentação, que foi é um espetáculo de forró, e eu fiquei apaixonado, que chama sobre as músicas do Luiz Gonzaga, Sim, então. chama Meu Remédio é Cantar, que também é isso, é de cena poesia, mas o ponto principal são 12 músicas do Luiz Gonzaga, e aí a gente vai costurando com poesia. E eu vou fazendo a costura poética, né? Então tem um ator em cena que ele vai contando um pouco sobre a história dele e a relação dele com a música do Luiz Gonzaga. E ele se encontra com o poeta na praça, e aí a gente vai trocando ideia, e eu vou recitando algumas poesias. E aí, entre uma poesia e uma fala e uma cena, tem uma música do Luiz Gonzaga. Ai, que legal. É lindo. Pena que foi só uma apresentação, mas a gente está tentando aí Sim. retomar. E eu tô tipo, pensando, né, já tem um amigo, o músico Oliveira. Viu, Oliveira? Se você estiver assistindo, vamos retomar esse projeto, por favor, que é transformar o meu livro num espetáculo sendo poético. A gente Nossa. já escreveu o roteiro, né, Oliveira? A gente já tá com ele tudo. Muito legal, assim. Ele é um Sim. músico maravilhoso. E aí seria uma proposta para um novo projeto também, né, nesse lugar da cena poesia, que eu achei. Eu, eu achei muito. Eu achei muito confortável esse lugar, apesar de desafiador,
Porque o lugar da a gente estava até conversando um pouco sobre isso, da atuação, Sim, eu já me coloquei em algumas situações, assim, já fiz curso, já participei de projetos, assim, mas não é um lugar tão confortável para mim, da interpretação, de um determinado personagem. Mas quando eu estou recitando as minhas poesias, eu fico confortável. E o lugar da cena poesia me levou para o palco para eu recitar meus textos, coisa que eu já faço no sarau. Só que aí com uma dramaturgia maior, assim, sim, mais organizada, né. E aí eu fiquei, apesar do desafio, né, do medo que dá de decorar tudo e, posicionamento, corpo, tal, mas eu estou confortável mais do que na sim. interpretação de um determinado personagem. Então, e é isso eu devo a Jo Freitas, que ela dirigiu. Um beijo, Jo. Ela escreveu o roteiro a partir do que a gente escreveu, e ela dirige, né? E ela traz toda a bagagem dela, da escrita e também da cena, né? Da pesquisa dela. E aí me deixou. Não é fácil para mim, assim, é muito desafiador, mas eu gosto muito desse lugar da cena poesia. Que tem muito a ver com um slam e um sarau, de você estar recitando um texto seu. Você está Sim, apropriado da tua palavra. E tá. Eu, quando eu recito, eu como muitas palavras, assim, né? Eu degusto as palavras, eu penso na palavra. Eu gosto, assim, não sai da boca para fora, né? Quando eu estou no sarau, quando eu estou recitando, eu sempre eu miro outra pessoa e falo, eu vou chegar naquela pessoa, seja qualquer poesia que for, eu quero afetar aquela pessoa, né? sim. Eu quero chegar naquela pessoa. E a cena poesia tem isso, de você estar ali e trazer, você está falando sobre, no caso do Limas, né? Falando da obra de Lima Barreto, a importância que tem essa obra, e a gente usar a nossa poesia, a nossa palavra, para apresentar a obra do Lima, né, é muito, muito, muito legal É mesmo. muito Muito potente, né. potente. E é um encontro muito legal, assim, né, pensar, tipo, eh, sei lá, eu acho que algumas pessoas pensam, tipo, nessas coisas separadas, assim, né, a dramaturgia, a poesia, a música, e na verdade elas estão tão entrelaçadas e é muito bonito de ver isso, assim, né, Uhum. tipo, juntar ali, tipo, a poesia e tal. E nesse sentido que você estava falando, assim, né, de quando você tá recitando num sarau, de olhar pra pessoa, assim, eu acho que a gente, quando vai recitar uma poesia, a gente pensa muito nisso, assim, né, tipo, como que eu vou recitar? Como que eu vou Uhum. falar essas palavras, sabe? Como que eu vou É, atingir as pessoas, né? E aí eu acho que isso dá muito pra levar, assim, também, tipo, pra ser uma poesia, né? Tipo, é sim. isso, assim, né? Porque é um movimento de é um movimento de mão dupla mesmo, assim, sabe. Eu me Sim, alimento da poesia e te alimento também, e você me alimenta a partir do momento que você ouve a minha poesia. E por isso o sarau para mim é um lugar muito importante, o palco do sarau, né. Esse lugar, porque é um lugar de existência para mim, eu me encontrei nesse lugar, eu encontrei o Zé, sabe, que estava perdido ali, eu encontrei o menino que eu fui no sertão do Ceará, eu encontrei a poesia do meu pai, eu encontrei a poesia das ruas da zona leste, encontrei aquilo que está dentro de mim, que é diferente de tudo que eu vivo fora. Quando eu tô recitando uma poesia num palco, eu tô inteiro. É sagrado para mim aquilo, sabe. Então pode ser uma poesia curta ou pode ser uma poesia longa. Eu estou inteiro e eu quero que a pessoa, sinta isso também, sabe. E já aconteceu coisas tão incríveis no palco de sarau, de eu estar recitando e eu perceber que a pessoa se emocionou, que a pessoa vem falar depois com você, fala: "Ai, nossa, obrigado". Então é muito, muito potente, né, sim. você perceber a força da palavra. Né. E a força da palavra dita, né, falada, que a escrita já tem poder, a Sim. falada ela tem um poder enorme também. Eu não canto, né, infelizmente, né, não tenho potência nem técnica para isso, então eu utilizo a palavra a partir da minha fala. Muito bacana, muito lindo mesmo, porque realmente a poesia tem a poesia falada, assim, tem esse potencial de atingir, mano, de tipo, tem Uhum, vezes que eu tô num sarau, num slam, e eu escuto uma poesia que parece que eu sinto, assim, sabe, tipo, que atravessa mesmo. uhum. E aí é muito bonito isso, assim. E aí, aproveitando, eu queria que você recitasse mais uma vez pra gente. Ai, meu Deus, vamos lá. Eu vou recitar uma poesia que é do espetáculo, Lime os Novos Barretos. Eu já falei pra Jo, falei: "Jô, me perdoa porque eu já adotei, então onde eu vou recitar essa poesia, porque eu amo", né.
Por muito tempo, estava só dentro do espetáculo e eu até uma forma também de como ela tem essa potência do Lima, né, e é uma poesia que está no terceiro bloco que eu te falei do que fala do Lima e como que a gente se conecta com Lima hoje, né, onde que está Lima, onde que estão os novos Limas Barretos, né, então chama Corre, né. Então vamos lá, vou tentar fazer decorada. Ok. Corre. Corre que é urgente. É urgente fazer o nosso corre, porque na periferia tudo é urgente. Na periferia tudo é gente. Na periferia tudo é da gente. Na periferia tudo é nosso. Na periferia tudo é nós. Porque o corre sempre foi nós. Porque tudo que nós tem é nós. De Lima Barreto a Emicida, o corre sempre foi nós. Porque tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é nós. E é nós mesmo. Porque os nós a gente quebra. E com os nós a gente faz a quebrada. Nós, as bichas, pretas, pardas, poetas, professores, periféricos. Quando a Semana de Arte Moderna foi negada, a gente fez a nossa Semana de Arte. Negrada, quebrada, urgente. A periferia sempre foi corre, refúgio, quilombo, comuna. A periferia só corre o periférico que só corre. Corre da crise, dos credos e dos credores. Corre da fome, da fita e dos malfeitores. Corre da pressão, da opressão e dos opressores. Corre da surra, da selva e dos senhores. Só não corre dos sonhos, da luta e dos tambores. Mas corre, corre que é urgente, porque se tu me tromba na quebrada com minha caneta nos dentes, corre. Corre porque a minha poesia fez derrubar até presidente. Pô, pô, pô! Nossa, que Dá até incrível! calor agora. Muito potente, É, caramba. eu gosto muito dessa poesia, assim. No espetáculo é um momento, assim, muito bacana, assim, que a gente de conexão, um momento auge, assim, né, do todo, né. E quando eu levo para o Sim. sarau, ela funciona muito também, em sarau, quando eu vou pra escola, muito bacana. Cara, muito, muito legal. E ela não tá publicada ainda, né, estamos aí, enfim, tem algumas coisas para publicar e ela tá nesse meio, mas como ela é do espetáculo, eu deixo ela nesse Sim, lugar. é. Bom, espero que dê certo, assim, dela também entrar aí, tipo, nas publicações, porque ela é muito bonita, assim, muito Obrigado. bonita. Bom, agora a gente vai partir para um bate-bola mais rapidinho, assim, Uhum. Ah, legal. tá? Poucas perguntas, pra gente já partir para os finalmente já. Tá certo. Ah, qual que é o seu maior sonho? Ai, meu maior sonho eu acho que viver da minha arte, da literatura. Eu não ainda não vivo disso, assim, eu sou professor e trabalho na educação e sou escritor paralelo, mas o meu sonho era poder viver da minha arte. Sim. Seu maior medo? Ai, meu maior medo ultimamente tá sendo da finitude. Eu nunca tive muito medo, assim, da finitude, assim, né, mas ultimamente tá sendo, assim. Acho que a idade vem chegando e você parece que você vai se aproximando de uma finitude. E vai dando alguns medos. Eu não vou falar envelhecimento, porque acho que faz parte da vida o envelhecimento, né? Não tenho medo de envelhecer, mas da finitude. A finitude em si, do que acaba. Aí eu não tenho Sim. mais isso, eu não tenho mais isso. Não da morte em si, mas daquilo que acaba. Eu tenho muito medo. Eu não tenho mais isso hoje, eu não tenho mais essa força, eu não tenho mais essa disposição, eu não tenho mais essa pessoa. Faz sentido. Sua maior perda? Minha maior perda, tipo, é os amigos e as pessoas que você ama que vai embora, né, então acho que isso que é um pedaço da gente que vai embora, a gente tem que depois reaprender a viver sem essas pessoas. Eu não vou ficar citando para não ficar emocionado, mas a minha maior perda são essas pessoas que fazem parte da nossa vida. É muito difícil. Sua maior conquista? E estar aqui, assim, e aqui literalmente, assim, aqui nesse espaço produzido pelo Periferia Invisível, organizado junto com o Rodrigo Siríaco, que são referências para mim na minha pesquisa, na minha vida. Aqui na Vila Silvia, onde eu tenho um monte de amigo, né? E quando eu falo aqui, é estar aqui como escritor, estar hoje com 2 livros publicados, com, com, com potência de escrever mais. Então, isso para mim é uma conquista muito grande, porque até um tempo atrás, quando eu cheguei do Ceará, quando eu me formei, em outros momentos da vida, eu nem imaginava que eu poderia estar aqui.
e eu conquistei esse lugar, sabe? Então Sim, é uma conquista. Então eu tô feliz por isso. com certeza. E além de ter chegado aqui, também ser inspiração para outras pessoas, né? Isso é muito bonito. Ah, isso é legal quando você vê pessoas, tipo, ah, professor, eu vou começar a escrever. Olha, eu Sim, recebo muito, né? Hoje mesmo eu recebi dois meninos no cursinho, veio me mostrar o que tá escrevendo, quer que eu leia, que eu dê opinião. Isso é muito, muito importante. sim, com certeza. Uma responsabilidade muito grande. É muito grande, mas que você tá se dando bem nessa Mas, responsa. sim. Agora a última pergunta, mais profunda. Uhum, meu Deus. O que é o amor pra você? Nossa, que eu tenho É. pensado muito sobre isso, né? Eu tô falando isso pra enrolar, né? Eu tenho pensado muito sobre o que é o amor, porque o amor ele é muito grande, né? Ele é muito a relação, acho que o amor é relação com o outro, amor é relação comigo e com o outro, né? Então acho que sempre que falta amor, a gente deixa um pouco de existir. Então quando eu não me amo, quando, né, eu perco um pouco da minha existência. Quando eu não amo outra pessoa, perco um pouco da existência. Então para mim amor é relação, é como que eu me relaciono comigo, com o outro. Então, e a gente é ser humano, né? Não nasceu para ser sozinho, né? Nesse sentido, então, nasceu para ser ser de relação. E o amor tá nessa relação. Não existe relação sem amor, né? Não É, existe relação sem amor. é verdade. Gostei. Ah, obrigado. Bom, eu queria agradecer a sua presença, a nossa conversa, que eu aprendi muito aqui. Eu também. Eu amei, obrigada de verdade. Agradecer também a você que está assistindo, a todo mundo que participou aqui do projeto, né? Siga o Som, Binho Santana, Akins, Hans, Rodrigo Ciríaco, da Casa Poética, Mônica Alves, todo mundo. Gostaria de pedir que vocês que estejam aí assistindo, sempre sintonizados com a gente, sigam também as nossas redes sociais, Casa Poética SP. Sigam também aqui o estúdio, que tem várias produções legais, Sigo Som e Periferia Invisível. É, Sigam também o nosso convidado para não perder as poesias dele por Por lá. favor. E aí, se quiser deixar o seu arroba e suas considerações finais, fique à vontade. Eu quero agradecer também, né, ao Sigo Som, à Casa Poética, ao Rodrigo Ciríaco, ao Binho, a você, Mirella, Ah, obrigada. pelo acolhimento, pelo convite. Como eu falei, o amor é relação, é muito legal a gente fazer essas relações, se aproximar, contar história, né? É, eternizar as nossas histórias a partir da literatura, das produções de audiovisual. Então, muito obrigado, obrigado quem está assistindo a gente. Compartilhem depois, me siga na rede social, siga aqui as redes que a Mirella falou, né? E só agradecer pelo espaço de fala e espaço de escuta. É isso, muito Obrigado. obrigada. Até a próxima. Bye.